Toda grande vitória, uma hora ou outra, é seguida por uma grande derrota. Esse é o motor das apostas, que captura pessoas para o seu ciclo vicioso, gradualmente afetando todos os aspectos de sua vida. Esse vício já é reconhecido como doença pela OMS desde 2018. A ludopatia funciona no mesmo mecanismo que o alcoolismo e a dependência química, com uma busca incansável por uma emoção ativada pelo sistema de recompensas do cérebro. As bets, assim como outros jogos de azar, são pensadas desde o início para manipular a mente do jogador, o tornando um apostador compulsivo, incapaz de parar. Quem nos informa mais sobre os efeitos dessa compulsão na saúde mental é o psicólogo Eduardo Scherer. Em relação à facilidade do psicológico em se condicionar e cair nesse ciclo vicioso, é uma chance relativamente alta, tá? Porque esses jogos, eles ativam o sistema de recompensa do cérebro. A pessoa vai, joga um pouquinho de dinheiro só, numa apostinha pequena, e aí ela ganha uma determinada quantia. Então, ela tem ali uma liberação, né, de dopamina no cérebro, que dá uma sensação de prazer. E aquilo ali é uma sensação boa, a pessoa se sente bem por conta daquilo. E aí o que acontece? Ela vai e tenta novamente gerar essa mesma sensação de prazer. E aí o que a gente chama de tolerância, né? Assim, aquilo que você tem de necessidade para atingir esse prazer aumenta, né? Então, assim, aquele joguinho de R$5 já não traz o mesmo prazer que trazia antes. Então, essa pessoa, para atingir o mesmo nível de satisfação, ela precisa jogar mais. Começa a jogar 10, depois, com o tempo, 50, até ficar um valor, muitas vezes, que começa a ser realmente muito prejudicial à saúde financeira dela e física também. Traz todos aqueles sintomas, ansiedade, depressão. Mas, ao mesmo tempo que traz todas essas coisas ruins, para o sistema cerebral, está sempre trazendo alguma recompensazinha ali, né? Essa sensação de prazer. Então, por isso que é um jogo que é uma atividade que é extremamente viciante. Estimativas apontam que a ludopatia atinge entre 1 e 1,3 da população brasileira, ou seja, entre 2,14 e 2,78 milhões de brasileiros, estando atrás apenas do alcoolismo e da dependência química. Foi com a missão nobre de prestar apoio para essa população que a Irmandade dos Jogadores Anônimos foi fundada em 1957 na cidade de Los Angeles, Califórnia. Já a primeira reunião brasileira foi em 1993, no Rio de Janeiro, criando desde então um espaço de acolhimento onde adictos e ex-adictos possam compartilhar de suas dores e também da vontade de mudar de vida, sem receber qualquer tipo de julgamentos de seus irmãos de luta. Em Porto Alegre, as primeiras reuniões aconteceram em 2000. Na época, elas eram sediadas num espaço cedido pela Cruz Vermelha. 24 anos depois, fomos até a sua sede atual ao lado da Igreja São Geraldo, para conhecer de perto a organização e as pessoas que ela ajuda. Eu sou Felipe Gatti e você está ouvindo The Red, a Epidemia das Bets, um podcast produzido por colegas do curso de jornalismo da PUC-RS. Na segunda parte desse projeto, vamos explorar a compulsão por apostas e conhecer as histórias das pessoas que se recuperaram desse vício. Ao entrar na sede, fomos logo recebidos por dois ex-adictos que se envolvem diretamente na organização do JA, arrecadando doações e guiando as reuniões em grupo. Usaremos nomes fictícios para preservar todas as identidades dos entrevistados desse episódio. Os que vêm a seguir se chamam Mauro, um ex-jogador de caça-níqueis, e Leila, que jogava no bingo. Eu participo há 18 anos, 4 meses e 9 dias. Eu comecei no caça-níquel, quando era moedinha de 25 centavos. Depois começou com cédula, aí teve o dia em que eu ganhei, e quando eu ganhei foi a desgraça. Comecei jogando no Bourbon Count, que tinha o bingo. Daí tu ia lá jogar, tinha o café da tarde, tinha pizza. Aí tu ganhava umas cartelas. Tu te vicia fácil, né? Nessa época, os jogos de azar eram ainda mais normalizados por nossa sociedade. As histórias de pessoas que haviam tido suas vidas prejudicadas pela ludopatia eram apenas ruídos insignificantes para a grande parte da população, que vê esses jogos como passatempos ou diversão. Com o tempo, toda compulsão chega num estado crítico, em que começa a fazer mal, não só para o adicto, mas também para todas as pessoas em seu entorno.
Eu comecei a mentir, pegar dinheiro, a não pagar conta, a roubar. Daí eu fui pra psiquiatra, psicólogo, mas eu continuava jogando. Eu já sabia que tinha jogadores anônimos, mas eu achava que eu parava quando queria. Aí um dia, quando estourou um valor de uma conta, meus filhos disseram: ou tu para de jogar ou a gente te abandona. Aí eu fui para jogadores anônimos. A reunião em que participamos era uma ocasião especial. Naquela noite, tanto os adictos quanto as pessoas mais próximas a eles tiveram a oportunidade de dar declarações em um espaço aberto a todos os tipos de vivência, sem julgamentos ou discursos motivacionais bem vazios. Os jogadores anônimos deixavam de lado suas diferenças, para que assim colocassem à frente um elo comum entre eles, a compulsão em apostas, dos mais variados tipos, sejam caça-níqueis, bingo, corridas de cavalos e o mais recorrente nas reuniões desde a pandemia, as bets. A maioria dos que temos nos jogadores anônimos hoje são os que criaram um vício nos jogos online, nessas bets. O vício em jogos de azar foi impulsionado de uma forma nunca antes vista pela digitalização desse mercado. A tentação de abrir o celular, dar uns cliques e já sair apostando é forte demais e acompanha para onde quer que o apostador vá. Naquela noite, aprendemos que contar aos outros sobre a sua batalha com o vício, seja dos momentos em que você conseguiu se afastar ou até dos que você teve recaídas, por mais difícil que seja, faz parte do processo de tratamento de cada uma das pessoas que estavam ali. Gostaríamos então que você tentasse escutar de uma forma empática e sem fazer julgamentos a história de alguém que, assim como tantos, está se recuperando de uma vida que era regida pela compulsão em apostar nas bets. Daremos a ele o nome de Cláudio, para que assim nós possamos preservar a sua identidade. Tinha uma vida muito tranquila, estava passando por um período de bastante sucesso assim no trabalho, de bastante coisa legal acontecendo. Só que assassinaram um dos meus melhores amigos, isso em março de 2021 ou 22. E aí o que rolou foi que eu acabei entrando num luto, onde o que eu encontrei pra ocupar minha cabeça foram as apostas, sabe? Eu já conhecia as casas de aposta em função de ter os jogos virtuais nas casas, mas eu não jogava, não apostava em jogo virtual. O que aconteceu foi que um dia eu fui para um compromisso e o que rolou foi que eu estava rolando uma partida entre Flamengo e Al Hilal. Mas aí pensei, vou olhar na Betano e na Bet 365, e lá tava pagando 9 pro Flamengo, ganhar ou algo assim. Eu apostei R$200 e não ganhei. E aí depois teve um outro jogo que foi do Flamengo contra o Al-Ahly. Daí eu apostei 200 e ganhei 2.000 e pouco. Esse foi meu primeiro contato com bet. Dentro do universo das bets, as opções de apostas que um usuário pode fazer são variadas, com cada apostador levando um tempo para encontrar seu nicho dentro do esporte. Foi o que me viciou de fato, assim, cartão amarelo e vermelho. Eu jogava em ligas bem alternativas, jogava bastante na Romênia, Bulgária, na Índia. Então é uma coisa assim que foi gradativamente acontecendo. Não é uma coisa que no primeiro momento eu tinha um sentimento que sairia melhor na próxima aposta. Eu não tinha consciência do que era uma aposta. Na verdade era uma coisa mais do que querer que acontecesse aqueles eventos, do que propriamente entender que nada tá no teu controle, né? Não existe uma aposta 100% segura. Não levou muito tempo para o que antes era tratado como um passatempo descompromissado de um torcedor de futebol passasse a invadir diversos aspectos de sua vida. Em 2 meses eu já estava começando a ficar viciado assim. Eu já estava parando de trabalhar e só olhando o jogo de futebol e apostando. Olhava desde o jogo de futebol feminino na Tailândia, olhava jogos do México, Estados Unidos, divisões inferiores. E as ligas grandes também. Premier League, Champions, La Liga. E aí o dia inteiro o jogo de futebol. Não tinha um freio assim, simplesmente. E conforme o vício aumentava, mais grave ficavam as frustrações com cada perda nas bets. O depoimento a seguir contém descrições de cenas fortes que podem gerar gatilhos emocionais. Se você preferir, pule a partir dos 4 bips que vem a seguir e vá até os 4 bips de encerramento do depoimento. A tomada da rotina do futebol ocupou um protagonismo muito grande na minha cabeça, e junto disso foram vindo várias punições, tipo assim, poxa, botava muito dinheiro no escanteio, não dava lá e me cortava, batia a cabeça. Enfim, quebrava alguma coisa, né? Eu tinha uma relação muito difícil, assim como a raiva intermitente, às vezes tomava conta e era bem complicado. Se livrar de um vício desses não é algo que se consegue por conta própria. O adicto precisa de toda a ajuda que tiver para que ele possa perceber que a sua visão de mundo, de vida, está sendo totalmente comprometida por esse ciclo vicioso de apostas no qual ele é feito de prisioneiro. Morava com a minha mulher e a minha mãe teve que ir pra minha casa pra me ajudar também. Eu tava tendo crises muito grandes assim.
É com a ajuda de outras pessoas, sejam elas entes queridos ou até dos irmãos do JA, que Cláudio e tantos outros jogadores anônimos tomam o primeiro passo em seu tratamento. Admitir que carregam dentro de si um vício que precisa ser combatido. Eu só me entendi como viciado em setembro, onde eu fui voluntariamente a uma clínica para me internar. Só que daí não podia fumar na clínica e eu não quis ficar. Ali é que comecei a externalizar mais, mesmo sem a questão de estar lidando com uma compulsão, de falar pro meu pai, que não tinha conhecimento ainda da situação. Mais uma vez eu repito, é com o toque de outras pessoas que o adicto toma consciência de sua compulsão, e assim pode iniciar o seu caminho único de superação do vício. Eu tive um lapso esses tempos. Eu tava quase 2 meses sem apostar e apostei num cartão vermelho num Grenal. Só apostei e deu. Eu não continuei com aquela rotina. No caminho da recuperação, as recaídas sempre farão parte do processo. O importante é saber que uma recaída é uma recaída e não o fim de tudo. É uma coisa que aconteceu na minha vida, um evento que passou, sabe, assim. Não me vejo tendo uma recaída a ponto de chegar onde eu já cheguei. Até porque eu me trato, tenho uma atenção bem grande em relação a isso. Então tô sempre ligado para não ter uma recaída que acabe sendo fatal. Chega até risco de vida múltiplas vezes em função disso, então tenho consciência que assim, não é um lugar que eu quero voltar a andar de forma alguma. Se você ou alguém que você conhece estiver lidando com sintomas como dificuldades em parar de jogar, necessidade de apostar valores cada vez maiores, agitações ou irritações quando se para de jogar, arriscar relacionamentos e finanças pelos jogos e começar a contar mentiras para encobrir esse vício, saiba que existe um caminho para fora dessa vida. Busque atendimento psicológico, em uma sessão particular ou pelo CAPS, oferecido de forma gratuita pelo governo federal. E quando você começar a reconhecer que você está lidando com uma verdadeira doença, um problema muito grande para ser combatido sozinho, saiba que nos Jogadores Anônimos você encontrará irmãos de luta. O JA possui sedes em várias cidades do Brasil. Em Porto Alegre, eles realizam reuniões semanais na Avenida Farrapos 2611, no pátio da Igreja São Geraldo. Se você quiser mais informações, veja as informações na descrição desse episódio. Ao longo desse podcast, vimos como as bets, com a sua publicidade agressiva e acessibilidade a 1 clique de distância, se infiltrou na rotina de milhões de pessoas, capturando-as em uma armadilha muito perigosa. Sua máquina de negócios vende pequenas doses de esperança para um povo que acredita ser possível subir na vida de uma forma tão simples e fácil, mas que por trás esconde um abismo de ilusões e promessas vazias. Eu sou Felipe Gatti e você acabou de ouvir The Head, a epidemia das bets, um podcast produzido por estudantes de jornalismo da PUC-RS. Para saber mais sobre o tema e acompanhar o projeto, siga a conta @TheHeadPodcast no Instagram e acesse o site disponível na bio do perfil. Lá você encontra informações complementares e orientações sobre como buscar ajuda para tratar a compulsão em apostas. Muito obrigado por nos acompanhar e apoiar o nosso jornalismo. Ficamos por aqui.